Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Primandade na área para fazer essa aula de educação física. Com quê? Com correção de atividades. Ao longo do nosso bimestre, então, fizemos algumas sugestões de atividades. Vale ressaltar, professora e professor presencial, que as atividades podem ser adaptadas à sua realidade e provavelmente dentro dessas várias atividades que fizemos, você vai escolher duas para analisar. Não significa que todos têm que escolher somente duas. Você, inclusive, pode colocar outras atividades que não são somente estas, mas aqui nessa aula iremos contemplar o que você deve avaliar do seu estudante, o que ele deve ter feito ao longo do nosso bimestre, para compor, afinal de contas, o portfólio do componente de educação física. Vamos levar em consideração que a participação do aluno é de extrema importância, bem como o seu interesse, a sua organização, o seu planejamento e o desenvolvimento dessas atividades ao longo dos dias, não somente em uma aula. Então é importante para você, professora e professor presencial, saber medir, aferir, mensurar isso que aconteceu com você. Afinal de contas, quem está presenciando isso é você. Vem então para nossas atividades e a gente tem aí no nosso slide do quadro virtual as atividades que vão compor o portfólio. Vamos começar com as perguntas que foram feitas e tem essas perguntas na nossa apostila. Galera, essas perguntas são de cunho pessoal, mas tem algumas partes que você pode cobrar do seu estudante, na qual algumas respostas deveriam aparecer. Então, no caso aqui, a número 1, do texto e da aula de atletismo. O atletismo é o conjunto de esportes de marca. Opa, eu lembro disso aqui. Baseados em movimentos naturais do ser humano e quais são eles. Nessa questão aqui, o seu aluno que já deve ter feito, deve constar na sua resposta que o atletismo é o esporte marca, pois ele marca o tempo, ele marca o peso, ele marca a distância e por conta disso, quando pergunta quais são os movimentos naturais, ele vai colocar o saltar, o pular, o correr. Então, tem que fazer parte da resposta dos seus alunos e esses verbos são importantes para vocês. No número 2, por que o atletismo é considerado um dos esportes de marca? E aí a gente volta no número 1, né? A gente volta uma conversa com a outra. É de marca pelo fato de marcar a distância, marcar o peso, marcar a altura. A altura também, lembra do salto em altura? Então ele vai marcar algo. E se ele marca algo, ele é considerado esporte de marca. Fazendo um adendo aqui nessa questão, a natação também é considerada um esporte de marca. Por quê? Ela também vai marcar algo. Ai, professor, é verdade. Lembrei disso. Já na número 3, ele pede o seguinte para a gente, ó, na número 3. Cite pelo menos 3 esportes de marca, além do atletismo. Um eu já dei de graça para você. E a gente poderia fazer o adendo aqui também, tipo, cite as modalidades do atletismo. Você pode trocar por essa pergunta também. Professor, eu acho que essa pergunta vai adequar mais à sua realidade, o que a gente viu com o aluno. Então, eu vou colocar lá as 3 modalidades do atletismo. Aí, se você colocar lá, revezamento 4x100, salto em distância e arremesso de peso. Pronto. Você, professor presencial, pode fazer sim essa mediação de acordo com a sua realidade. Beleza? Outra sugestão de atividade que a gente deu ao longo do bimestre foi essa daqui, ó, que para você realizar o salto
e para que o aluno pudesse vivenciar esse salto na sua escola. E aí várias pessoas fizeram de várias maneiras isso aqui. Inclusive eu recebi alguns vídeos, algumas fotografias. Quando mostraram lá para mim, os alunos caindo numa caixa de areia segura, outros somente saltando mesmo ali, da mesma posição na sua sala de aula, marcando com giz, com carvão, marcando com fita crepe, e aí vai. Onde nessa atividade o experimentar era o principal objetivo. Então tem a possibilidade também de fazer o salto. E isso aí também vivencia a parte prática da educação física. Fique atento para isso aí. Nesse salto que a gente colocou aqui para você, nós demos o destaque para: como é uma atividade adaptada, vamos marcar o local onde conseguimos chegar o nosso marcador após tentar o salto 6 vezes. Teve pessoa que tentou 2. Professor, eu vou tirar pontos do meu aluno por conta disso? É claro que não, gente. Isso aí faz parte. Então, às vezes o aluno não conseguiu, às vezes o tempo da sala de aula não permitiu, tá? Às vezes ele foi mais lento, o outro teve que foi mais rápido. Um saltou mais longe, o outro mais perto. Isso aí não deve contar como nota, mas sim a participação do aluno e o rendimento dele na sua sala de aula, ok? Fique atento para isso. Dentro desse processo de observar as sensações do nosso corpo, nós tivemos aqui, ó, ao final registre o resultado obtido. Não significa que tem que ser o que tem mais distância. Se possível, utilize uma fita métrica para fazer a medição. E a partir também das fotografias e mais, você vai ver quem foi os alunos que mais participaram, mais identificaram. Professor, mas eu gostaria de trocar essa aula aí do salto por uma aula de queimada, onde ali a gente vai trabalhar também o metabolismo, a motricidade, a socialização dos alunos, a parte lúdica. Eu acredito que no noturno vai adaptar melhor, ou no vespertino, que eu tenho ali uma escola de natação perto, e você falou de natação, eu vou levar os meus estudantes para lá com a autorização da gestão e os documentos legais. Isso fica a cargo de cada um de vocês. O que a gente está mostrando aqui é algo prático que consegue ser desenvolvido nas aulas. Porém, se sua realidade permitir que você faça algo diferente, sinta-se convidado para fazer. Outra sugestão que a gente deu aqui, ó, nessa descrição do plano, que é a ampliação de aprendizagem e habilidades motoras, era desenvolver, eu recebi de algumas professoras, achei bem legal, tá? Os esportes de precisão, onde, por exemplo, você deveria atingir um alvo. E aqui teve algumas professoras que me enviaram fazendo como se fosse o boliche, com garrafa PET. Olha que interessante. Então, a partir dessa atividade, dessa proposta, saíram vários trabalhos legais. Nem sempre foram os mesmos, olha só. Aqui a gente deu a ideia de usar cartolina, papel, pincel atômico, bolas de tênis, taco, cone, arco. Mas teve gente que fez com garrafa PET, fez com bola de meia, fez com caixa, fez com papel reciclado. Então, quando eu coloco materiais sugeridos, significa que eles são realmente sugeridos, não tem que ser necessariamente esse. Ai, professor, eu não tenho uma bola de frescobol, não vou fazer essa atividade. Não é isso, quanto professor de educação física, que a gente quer. Nós temos aí a palavra-chave, adaptação. Adaptação. Além dessa atividade dos esportes aqui, seriam esportes de precisão, tá? Esportes de precisão. Professor, mas meus alunos gostam tanto de futebol, que é o esporte de invasão. Posso levar eles para a quadra? Sim, desde que você tenha amparado os documentos legais para levar ele para a quadra. Outra atividade que a gente tem na nossa apostila. Após a leitura do texto, responda as seguintes questões e a aula sobre esporte de taco. Cite 3 exemplos de esportes de taco. Cite 3 exemplos de esporte de taco. Professor, o beisebol pode ser um deles? Pode, o beisebol pode ser um deles.
Poderemos praticar um esporte de taco ali, como o bete? O bete é considerado um jogo de taco, mas poderia ser usado também. Como podemos definir o conceito de esporte de taco? Ora. Não é só o esporte que tem o taco, mas como o principal objetivo do esporte de taco é conseguir acertar o taco em um objeto, normalmente uma bola, tá? Como é o caso do beisebol. Já o golfe, fica atento para isso. Corta para um aqui. Fique atento para isso. O golfe é considerado um esporte de precisão, porque o principal objetivo dele é acertar ali aquele buraco com a bolinha, por mais que utilize o taco. Então, o principal objetivo dele é acertar com precisão e o menor número de tacadas o buraquinho ali da bola de golfe. Então, cuidado para você não confundir isso, beleza? Outra atividade sugerida, professor, mas tem atividade demais, por isso que você vai escolher duas. Realize uma pesquisa sobre o beach tênis. Eu jogo beach tênis. Que delícia! Uhul! Eu também jogo beach tênis. O objetivo, realizar uma pesquisa sobre o beach tênis e sua influência positiva para a saúde. O que ele influencia positivamente? Professor, mas meus alunos nem têm beach tênis, eu vou colocar aqui cavalgada, montaria, perfeito, não tem problema adaptar. Desenvolvimento, pesquisa inicial divida os alunos em grupos, mostre a história do esporte, as suas regras básicas, equipamentos necessários, locais onde é praticado e aspectos relevantes. Professor, eu quero trocar o beach tênis pelo vôlei de praia. Eu quero trocar o beach tênis pelo futevôlei, porque aqui os meninos gostam de futebol demais da conta. Ou pelo badminton. Pode? Pode trocar. Não tem problema, tá? Outra atividade sugerida aí para vocês foi uma pesquisa aí, e aí eu até falei que você poderia utilizar a internet, site de buscas, sobre as Olimpíadas. Estamos chegando nas Olimpíadas, essa aula inclusive está muito próxima aí da realização dos Jogos Olímpicos. Poderíamos colocar as modalidades que a seleção brasileira vai participar, que o COB, né, Comitê Olímpico Brasileiro, vai participar. Infelizmente, o futebol masculino está fora. Estamos fora das Olimpíadas de Paris, o futebol masculino. Mas a seleção feminina está dentro. Tomara que as meninas tragam um resultado bom para nós aí. Tem o skate que está em alta pra caramba. Vai entrar o breaking dance como modalidade olímpica. Nós temos alguns atletas aí brasileiras e brasileiros que são destaque, podem trazer as medalhas olímpicas também. Então, vocês podem pesquisar isso. E além das Olimpíadas, professor, além das Olimpíadas, vem aqui comigo, você poderia pesquisar sobre os símbolos olímpicos. O que significa usar os olímpicos? Quem começou a fazer as Olimpíadas modernas? Quem será que foi? E as Olimpíadas antigas começaram aonde? Será que foi na Grécia mesmo? Na cidade de Olímpia? Tem essa sugestão de atividade. E como inclusão, as Paralimpíadas, né? Essa imagem aí foi do Rio de Janeiro de 2016, mostrando uma atleta aí paralímpica, tá? Então, a importância também de pesquisar, estudar e adentrar para as Paralimpíadas, professor. Vamos ficar atentos a isso aí também. Outra atividade que a gente tem aí, são das modalidades paralímpicas que vão ser disputadas em Paris 2024. Uma delas é o futebol de cego. Professor, você falou para mim que a seleção de futebol não estava. A masculina, no Paralímpico, é candidata à medalha de ouro. De tão bom que os caras é. Os caras é fera demais. Temos a natação, a canoagem, o atletismo, aí vai. Então, você também pode pesquisar sobre as modalidades paralímpicas. Ufa, professor, que tanta coisa que eu tenho para fazer. Nós também tivemos aí a sugestão, e vocês tiveram a aula da viola e da catira. E aí eu faço o convite para você trazer os talentos dos alunos do Goiás Tech. Ele toca uma viola, ele toca uma sanfona, uma acordeon,
que ele toca? Minha mãe toca acordeon. Acordeon. Difícil, né, essa palavra? Eu conheço como sanfona, depende aí da sua região. Ou dança catira, eu recebi alguns vídeos das meninas e meninos dançando catira. Maravilhoso. Isso aí ficou conhecido como os Feras do Cerrado. Até muita gente me enviou para o professor Luiz. Pode valer nota isso, professor? Gente, século XXI, seja bem-vindo à era da inteligência artificial. Onde você está morando, menina? Claro que pode servir como nota. Nota não é só avaliação formal, não. Nós tivemos aí essa aula com o melhor, o brabo do Brasil aí, Almir Pessoa, né? Para incentivar você a desenvolver o seu talento também. Ele falou de viola, sobre a história da catira, que foi uma aula fantástica. Além disso tudo, professor, tinha o que mais? As gravações e o envio de fotos e vídeos. Ficou parecendo esse aí? Isso eu fiz inteligência artificial. Ficou bom, gente? Ó, ficou bom demais na conta. A barriga tá do mesmo tamanho. Tá faltando chapéu ali. Você poderia usar e, agora cuidado a usar as inteligências artificiais aí, o chat GPT, né? Tem muita gente fazendo trabalho só com o chat GPT, né? Assim, não. Porque a professão é importantíssima aí com você para te orientar nisso. Lógico que a gente não pode também abolir, não vamos usar, nunca mais. Não é assim. Tem que ter um meio termo ali. Então, eu usei ali inteligência artificial para fazer o Luiz. Olha lá, deixa o Luizão lá, que bonitão. Tá até com as câmeras aqui dos estúdios gravando ele. E aí você também poderia utilizar. E como atividade final, total, você pode utilizar a festa junina. Pula fogueira, ia. Não vai pular fogueira, não, é só a música. Pular fogueira você pode queimar, a gente tem queimado do 3º grau, não, senhor, ir pro hospital. Não vai pular fogueira, não, é a música só. Música, né? Pula fogueira, ia, pula fogueira, ioiô. Na música já fala, ó. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Que é isso, Jesus? Canta nada, menino. Sabe nada. Vou cantar? Vou nada. O tatá é legal. Achei que eu ia falar alguma coisa aqui, né? Gente, chegamos então na reta final com esse tanto de atividade. E aí, se alguém ainda me perguntar, Juliano, o que tem para fazer na educação física? Não passou nada. Dói meu coração. Meu coração até dói agora. Faz um trem desse não, gente. Tanto que a aula de educação física é maravilhosa. Posta, reposta, comenta aí, a gente tá precisando. Tivemos a semana passada com o meu Instagram 133 mil visualizações. Ou tem tá dando certo demais da conta, ou o pessoal tá sendo falso, né? Tá entrando só para ser falso. Mas não é o caso. 133 mil visualizações. Tudo bem que o salto de paraquedas ajudou. Teve salto de paraquedas, tem salto de paraquedas aí também. Fechou? Faz as atividades, vamos passar de ano aí, vamos pro próximo ano. Pro ensino médio tá te esperando, tá batendo na porta. Um grande abraço do Luiz Primandade para vocês. Até mais. Valeu!